Saudações! Vamos dar continuidade ao nosso estudo do Estatuto da Criança e do Adolescente para fins de concurso público. Então eu parei aqui no artigo 166. Se os pais forem falecidos, tiverem sido destituídos ou suspensos do poder familiar, ou houverem aderido expressamente ao pedido de colocação em família substituta, este poderá ser formulado diretamente em cartório em petição assinada pelos próprios requerentes, dispensada a assistência de advogado. Parágrafo 1º. Na hipótese de concordância dos pais, o juiz, inciso 1, na presença do Ministério Público, ouvirá as partes, devidamente assistidas por advogado ou por defensor público, para verificar sua concordância com a adoção no prazo máximo de 10 dias, contado da data do protocolo da petição ou da entrega da criança em juízo, tomando por termo as declarações e, inciso 2, declarará a extinção do poder familiar. Parágrafo 2º. O consentimento dos titulares do poder familiar será precedido de orientações e esclarecimentos prestados pela equipe interprofissional da Justiça da Infância e da Juventude, em especial no caso de adoção, sobre a irrevogabilidade da medida. Parágrafo 3º. São garantidos a livre manifestação de vontade dos detentores do poder familiar e o direito ao sigilo das informações. Parágrafo 4º. O consentimento prestado por escrito não terá validade se não for ratificado na audiência a que se refere o parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 5º. O consentimento é retratável até a data da realização da audiência especificada no parágrafo 1º deste artigo, e os pais podem exercer o arrependimento no prazo de 10 dias, contado da data de prolação da sentença de extinção do poder familiar. Vamos destacar este parágrafo 5º. Parágrafo 6º. O consentimento somente terá valor se for dado após o nascimento da criança. Vamos destacar o parágrafo 6º. Parágrafo 7º. A família natural e a família substituta receberão a devida orientação por intermédio de equipe técnica interprofissional a serviço da Justiça da Infância e da Juventude, preferencialmente com apoio dos técnicos responsáveis pela execução da Política Municipal de Garantia do Direito à Convivência Familiar. Tá ok, vamos encerrar este vídeo por aqui e no próximo daremos continuidade a partir do artigo 167. Mas antes de finalizar, e mudando completamente de assunto, vocês devem estar acompanhando as informações reveladas aí pela Intercept. Eu quero compartilhar com vocês que eu já desconfiava há muito tempo que esse tipo de coisa ocorresse, ou seja, nos bastidores do poder da justiça, que um juiz entrasse em contato com outro, que um juiz entrasse em contato com o promotor, promotor entrasse em contato com o juiz, advogado entrasse em contato com o promotor, advogado entrasse em contato com o juiz, etc., né, houvesse toda essa rede de informações no sentido de trocar ideias, né, sobre processos, dar sugestões sobre o que deve ou não ocorrer com aquele processo. Está me entendendo? Esse tipo de coisa eu já imaginava que acontecesse, mas eu não tinha nenhuma prova disso. E a Intercept está fornecendo a todo o povo brasileiro a confirmação de que isso ocorria. Isso é ilegal, isso é inconstitucional. Isso não deveria ocorrer. E eles admitem que esta é uma prática comum. Isso é comum. Ou seja, é uma transgressão da Constituição que vem ocorrendo de forma recorrente. É como se eles rasgassem a Constituição, jogassem para o alto e dissessem: nós somos a justiça. Como se fossem heróis da Marvel. Só que não. Eu sinceramente espero que aqueles representantes do poder da justiça que respeitam a Constituição
apresentem a esses cidadãos o que é a verdadeira justiça. Porque isso aí não é. Você não pode decidir um processo, sugerir, influenciar um processo, pensando, por exemplo, assim, qual o impacto que esse processo aqui, essa decisão vai ter na política, na economia, na sociedade. Não é por aí. Você tem que pensar no que diz a lei, o que diz a Constituição. E não, esse impacto aqui não é positivo, então eu vou decidir dessa forma, negligenciando o que diz a própria Constituição. O que é isso, cara? Isso é inconstitucional, não pode. Não deveria, não poderia ser assim, né? Mas a Intercept está mostrando que acontece. Tá, vamos encerrar o vídeo por aqui, né?